Adoradores do Deus vivo, noiva do Cordeiro, graça e paz. 3 pessoas. Não, por favor. Graça e paz, noiva do Cordeiro. Adoradores do Deus vivo. Tem pessoas aqui que faz tempo que eu não via. Glória a Deus. Feliz demais em estarmos juntos, mais uma reunião. Como eu sempre digo, todo culto é especial e Deus tem algo único para ministrar nas nossas vidas. E esse culto está sendo poderoso desde que iniciou aqui. Há uma doce presença do Espírito de Deus nesse lugar. E que nós possamos se envolver com essa presença, porque se tem uma coisa que pode transformar a vida de alguém, esse alguém é o Espírito Santo. A gente pode aprender muita coisa, a gente pode aprender toda a Bíblia de capa a capa, e não viver transformação de vida, se eu não tiver uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com Deus profunda. E esses dias eu penso que Deus está nos chamando para viver essa experiência íntima e pessoal com Ele, uma experiência mais profunda com Deus. Sabe quando você tem uma experiência e aquilo marca a sua vida e você não consegue nem explicar de tão profundo que foi aquilo? Eu penso que todas as experiências que nós já tivemos com Deus, no Espírito, ainda não se compara com aquilo que Ele vai fazer nos próximos dias. Eu não sei você, mas eu estou com uma santa expectativa no meu coração daquilo que Deus vai fazer. Tenho compartilhado com o pessoal do louvor. Eu tenho sentido isso no ambiente esses dias. São ambientes de luta, de experiência, de testes. Mas eu sinto o Espírito Santo dizendo, fica firme. Espera que você vai ver daqui a pouco o que eu vou fazer. Aí eu olho para a circunstância, eu olho para os desafios e falo, isso não é nada. Eu vou permanecer de fé, porque a minha esperança está nele. A sua esperança está em Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez, meu Deus, essa noite. Pela honra, pelo privilégio de poder estar reunido nesse lugar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Cada pessoa que está aqui nesse auditório essa noite, o Senhor trouxe com um propósito. E que o Senhor possa cumprir o propósito para que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa falar conosco, trazer sobre nós uma palavra rema, Pai, direto do Teu trono. E que nós possamos ser transformados pelo Senhor e pela Tua presença. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, querido. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Eu não poderia, embora eu tive vontade de trazer uma palavra que Deus estava falando comigo, mas o meu coração se inclinou para esse texto. E tem a ver com os devocionais que nós estamos esses dias trabalhando em cima do livro de Isaías. Sabe, a minha vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde o pastor Wander ministra os devocionais todos os dias, eu procuro ser governado por essa palavra. Todos os devocionais são tremendos, mas às vezes tem certos devocionais que eu paro nele. Eu assisto umas 3 vezes, eu vou na Bíblia, eu vou em outras fontes e eu fico sendo ministrado pela palavra de Deus. Então eu deixo essa palavra governar a minha vida. Eu tenho percebido que já tem uns dias que o que nós estamos vivendo tem a ver, está conectado com os devocionais que nós estamos aprendendo. Quando eu estava falando da noiva, do relacionamento, era aquilo que eu estava vivendo. E agora em Isaías, quando há um chamamento, quando há um convite de Deus ao arrependimento, é isso que eu estou praticando na minha vida. Então eu sou governado, eu sou sustentado, eu sou alimentado por essa palavra. Por aquilo que nós estamos aprendendo no dia a dia. Isaías capítulo 6, quem encontrou, diga glória a Deus. Segura aí a tua palavra, vamos adorar mais um pouco a presença do Senhor, é tão gloriosa nesse lugar.
Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Oh, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Ore, cantora baixeira, deixa Ele ouvir a tua voz. Tão certo como o ar que respiramos é a presença dEle nesse lugar. Oh, rabaxeira, andarabaxori, andarabaxeira, andarabaxori. Oh, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Meu Deus, tu és maravilhoso. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos sustenta de pé, porque a tua presença nos sustenta em meio às adversidades e às circunstâncias da vida. Há uma convicção no nosso espírito que o Senhor está conosco. Nós não andamos pelas emoções, pelo aquilo que sentimos, pelo aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos no nosso espírito. E nós cremos, Ele está nesse lugar. Aleluia. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim, o texto, a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Verso 4. Ao som da sua voz, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Algumas traduções dizem, envia-me a mim. Querido, quero meditar com você aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Eu creio que será algumas chaves preciosas de Deus para esse tempo, para você experimentar na tua vida uma transformação profunda em Deus, porque é isso que Deus está fazendo na minha vida através dessa palavra. Não é bem um sermão organizado, eu pedi muito a graça de Deus para compartilhar com os irmãos aquilo que Ele tem colocado no meu coração, porque eu tive dificuldade para organizar aquilo que Deus foi ministrando
na minha vida. Às vezes quem prega entende isso. Às vezes você quer falar algo, Deus está falando contigo, mas aí você fica buscando de Deus uma direção para organizar tudo que Deus está dizendo. E Deus tem falado muitas coisas comigo esses dias, eu tenho ouvido muito a voz do Espírito esses dias. E meditando nesse texto, assistindo o devocional, lendo a palavra de Deus, esse texto é um texto já conhecido de muitos de nós, mas ele nos ensina lições preciosas. Está falando de Isaías, o chamado de Isaías, quando ele vai começar ali o seu ministério. Quando Deus convida, quando Deus chama Isaías para o ministério. E é interessante porque eu estava conversando com o pastor Wander sobre isso. Isaías não era um homem comum, ele não era alguém comum. Ele era filho do profeta Amós. E ele era da família real, ele tinha um certo parentesco com o rei Uzias. E ele ficava sempre no palácio. Ele era um homem nobre. E ele estava ali sempre com o rei, estava na presença do rei. Ele convivia com o rei Uzias. E o texto começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Querido, o rei Uzias, lá em Crônicas, a Bíblia fala sobre ele, foi um rei muito relevante em Judá. Ele foi um rei que conquistou cidades, ele foi um rei que construiu um grande exército, era um rei vencedor, foi próspero. E nesse tempo em que acontece o chamado de Isaías, ele começa já dizendo o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, em um momento de dificuldade, em um momento de incerteza, em um momento onde eles não sabiam como que ia ser o dia de amanhã, eles não sabiam quem será o novo rei, o que vai ser agora, como que vai ser as coisas a partir de agora. O rei Uzias morreu. Então, quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E Deus ministrou algo profundo no meu coração nesse texto. O que tem ocupado o trono na sua vida? O que tem ocupado o trono na sua vida? Quando eu digo isso, eu digo o que tem governado a tua vida. O que realmente tem governado? Será que Deus tem sido o rei que reina na sua vida? Ou Ele tem sido alguém que anda contigo, que está perto, alguém que você pode recorrer quando precisa? O texto diz: o rei Uzias morreu. E eu aprendo muito nisso porque, para Deus se revelar a Isaías, primeiro houve a morte do rei Uzias. E a minha pergunta essa noite para você é: o que será que precisa morrer na tua vida para você ter uma experiência profunda com Deus que você ainda não viveu? O que será que precisa morrer na minha vida ainda para mim ter uma experiência profunda de ver a glória de Deus, de ser tocado pela presença de Deus, assim como Isaías viveu? Será que existe algo que está governando a minha vida acima de Deus, que precisa ser exterminado, que precisa ser eliminado da minha vida, para que eu possa fluir mais na glória de Deus, para que eu possa experimentar uma experiência mais profunda em Deus? O que precisa morrer na tua vida? O que tem tomado o trono, o que tem governado a tua vida, que precisa vir abaixo, para que a glória de Deus possa fluir em um nível mais alto, um nível mais profundo? Porque eu sei de uma coisa: aquilo que você tem vivido, aquilo que eu tenho vivido, ainda não é tudo que Deus tem para nós. Talvez você possa dizer: eu tenho vivido grandes experiências em Deus, mas você não viu tudo.
Você pode dizer, mas Deus tem abençoado a minha vida de uma forma em que eu só tenho motivos para agradecer e glorificar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Você ainda não viu tudo que Deus tem preparado para a tua vida. 3 pessoas. Você ainda não viu tudo que Deus tem preparado para a tua vida. Querido, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para os seus. Tem coisa grande de Deus vindo aí. 3 pessoas, ninguém crê nessa palavra. Tem coisa grande de Deus vindo aí esses dias. Mas para mim viver essa experiência com Deus no nível mais profundo, mais elevado, eu preciso fazer uma avaliação de mim. Será que existe algo em mim que tem governado a minha vida? Um governo humano, um governo que me tira do foco da presença de Deus, um governo que tem dominado as minhas escolhas, as minhas atitudes. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando morrer aquilo que está governando na minha vida, que são contrário àquilo que Deus tem, verei a face do Deus vivo. Querido, é muito profundo essa palavra, porque você sabe que você tem algo na tua vida que você precisa matar. Eu tenho também, a gente sempre tem. E na medida que nós vamos deixando Deus trabalhar em nós, à medida que nós vamos deixando Deus fluir na nossa vida, Ele vai nos levando a esse lugar que Ele preparou para nós. Eu vejo esses dias que o medo tem dominado a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que elas não estão conseguindo fluir em Deus, permanecer em Deus, caminhar com Deus, porque elas estão dominadas pelo medo. Medo das circunstâncias, medo daquilo que está lá fora, medo da doença, medo da crise, medo das coisas que estão nesse mundo. E elas são dominadas, então o medo é como alguém que está no trono, que está governando a vida dessa pessoa. Querido, nós não precisamos temer, nós não precisamos andar com medo de nada, porque existe um general de guerra, aquele que luta as nossas batalhas. Eu preciso confiar nele, eu preciso descansar nele e acreditar que Ele é quem reina na minha vida. Se Ele é quem reina, eu posso descansar nele. Quando começou a pandemia, os primeiros dias, eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco assim apreensivo. Eu conversava com Deus e dizia assim, como será? Como será? Eu sou autônomo, eu preciso do mercado funcionando, eu preciso das coisas funcionando, eu preciso de cliente, senão não entra sustento na minha casa. A minha fonte de renda é essa, eu preciso fechar negócio, eu preciso fazer móveis, eu preciso atender pessoas. E lá no início eu fiquei pensando comigo, falei, Deus, como é que vai ser? Eu sei que muita gente fez essa pergunta, como que vai ser? Querido, nós já vai fazer 1 ano que nós estamos na pandemia. Eu tenho certeza. Os dias que eu mais tenho prosperado em Deus são esses agora. E no meio da pandemia eu fiz uma semeadura, o Espírito Santo pediu para que eu fizesse, eu fiz uma semeadura e disse para ele, falei, olha, o Senhor é quem governa. O trono aqui, quem está sentado no trono é o Senhor que governa. O que o Senhor pediu eu vou fazer, e fiquei descansando em Deus. Querido, nesses dias eu tenho vivido grandes experiências em Deus. Eu tenho clientes me esperando há 2 meses para fechar negócio. E eles me ligam, eu quero pagar, eu falo assim, não precisa pagar agora. Não, mas eu já quero transferir. Eu falo, não, espera, espera um pouco. Não, mas não precisa fazer agora, eu já quero pagar. Eu digo, não, espera um pouco, eu vou te atender. E tem 2 meses, tem cliente esperando. E aí eu olho, eu lembro do Espírito Santo, eu falo,
continua governando, pode governar. O que o Senhor quiser fazer, pode fazer. Eu vou descansar no Senhor, porque aonde eu não sei, aquilo que eu não sei, a minha mente ela é limitada. Eu não posso, aonde eu não consigo chegar, eu sei que Ele pode. Ele pode todas as coisas. Então eu não sou dominado pelo medo. Eu tenho aprendido esses dias a vencer o medo. Não é errado ter medo. O problema é quando o medo te governa. Gideão foi um homem que teve medo, mas ele foi um guerreiro que venceu. Não tem problema ter medo, o problema é para onde você corre quando você está com medo. Quando eu estou com medo, eu corro para a presença de Deus, porque é Ele quem luta por mim, é Ele quem me defende, é Ele quem trabalha por mim, e eu só descanso na presença dEle. Será que o medo tem governado a tua vida esses dias? Será que o medo tem governado a tua vida? Tem gente que até hoje não consegue sair de casa, está com medo. Como o pastor Wander diz, se você foi no mercado, se você foi no local de seu trabalho, e Deus te livrou lá, Ele te livra aqui no culto também. Aqui é o lugar mais seguro para estar, é na presença dEle. Se tem um lugar que é seguro, é na presença do Senhor. Aleluia, noiva do Cordeiro. Nós não podemos deixar que o medo sente no trono e governe as nossas vidas. Mas eu sei que eu estou falando isso, eu não sei nem porquê, porque não tem ninguém aqui assim. Mas você manda recado para alguém. Eu sei que aqui só tem gente, só tem pessoas aqui que confia em Deus, que não é governada pelo medo, que acredita e que permite que o Espírito Santo conduza a vida delas. Eu estou falando para esse tipo de pessoas aqui. Eu sei disso. É tempo da gente sair da margem e se lançar em Deus. Não há tempo de você ficar na margem com medo. Querido, mergulha de uma vez. Mergulha naquilo que Deus tem, nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou que ia fazer na tua vida. Mergulha nisso. É tempo da gente vencer o medo, sair da margem e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu também vejo que tem muitas pessoas que são governadas pelas necessidades. É como se o motivo delas buscarem a Deus, estar com Deus, estar no culto, de caminhar com Deus, é apenas para ser suprida nas suas necessidades. Você está aqui por uma necessidade ou você está aqui para um relacionamento com Deus? Eu conheço muitas pessoas aí fora que são governadas pela necessidade. Há uma fome, há uma sede de suprir as necessidades. Quem aqui tem necessidades? Eu tenho várias. Eu tenho muitas necessidades. Mas eu não sou governado por elas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Existe um motivo maior dentro de mim, que me atrai para a presença dEle, que me chama para estar mais perto dEle, e não são as minhas necessidades, é o meu desejo de estar com Ele. É o meu desejo de estar na presença dEle, embora eu tenha muitas necessidades. Atos capítulo 3, a palavra de Deus conta sobre o coxo que estava ali na porta do templo, na porta formosa, então ele pedia esmola. O motivo dele estar ali era para pedir esmola. O motivo dele estar ali à porta do templo, dele sair da casa dele e ir para o templo, era por uma necessidade. Ele precisava de dinheiro, ele precisava de uma esmola. Mas escuta isso, certo dia estava indo para o templo João e Pedro, mas eles não estavam indo para buscar algo, para receber algo de Deus. O texto diz que eles estavam indo à hora 9ª do dia, para orar e para adorar ao Senhor. E quando Pedro e João chegam na porta formosa para entrar no templo, o paralítico está ali, e ele olha para Pedro e diz: uma esmola, por favor. Supre a minha necessidade, por favor. Me ajuda, por favor. E Pedro olha para ele e diz: olha bem para mim. E o texto diz
que ele olhou para Pedro, e Pedro diz: prata e ouro não temos, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, eu compartilho contigo agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Querido, talvez você está buscando a Deus para Deus suprir uma necessidade sua, mas Deus não quer suprir as suas necessidades, Ele quer transformar você. Ah não, 3 pessoas, eu vou repetir isso aqui. Deus não quer suprir as suas necessidades, Deus quer transformar você. Seja tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Querido, se eu permitir que o Espírito Santo me transforme, que Deus me transforme, eu vou ser uma bênção. Aonde eu estiver, eu vou ser o abençoador. Assim como Pedro fez, Pedro e João foi um abençoador e transformou a vida daquele coxo, assim Deus vai fazer na tua vida. Você não está aqui por uma necessidade, você está aqui por um propósito, e o propósito de Deus na sua vida é te transformar, para que você possa transformar aonde você estiver. É transformar a tua vida, para você ser um transformador de ambiente. Aleluia, quem está entendendo essa palavra? Querido, o que Deus mais quer, o propósito de Deus na minha vida e na sua, é transformar você em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Quem está disposto a ser transformado por Ele, querido, entrar nesse processo de transformação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías teve um encontro com Deus. Como nós ouvimos sempre aqui, pastora Fabiana sempre fala, é impossível um homem e uma mulher ter um encontro com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Querido, se você teve uma experiência, uma visitação, algo que mexeu com você por dentro, mas você continuou vivendo a mesma coisa, com as mesmas atitudes, as mesmas práticas, você não experimentou um encontro com Deus. Deus não reforma ninguém, Deus transforma. Deus não dá jeitinho, Deus não melhora ninguém. Ele pega a gente como um barro nas mãos do oleiro, desmancha tudo e faz de novo a forma dele. Ele transforma, nós somos transformados de glória em glória à medida em que nós somos expostos à glória de Deus. Quanto mais tempo eu passo, quanto mais comunhão com Deus, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais eu busco a presença de Deus, mais o caráter dEle vai sendo impresso em mim. Isaías esteve diante da presença de Deus, ele viu a glória de Deus. Ele viu a majestade de Deus, ele viu o trono de Deus, ele viu a santidade de Deus. E olha, interessante porque quando Isaías está diante dessa visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim que sou um homem impuro, um homem de lábios impuros. Querido, quando nós estamos diante da presença de Deus, ela nos revela quem nós somos. A glória de Deus revela para mim, revela para você quem você é. Por isso que tem gente que diz assim: olha, eu comecei a orar e eu não sei porquê, mas começou a acontecer um monte de coisa na minha vida que não acontecia. Eu comecei a buscar a presença de Deus e agora apareceu um monte de situação, um monte de problema para resolver. É porque Deus está mostrando para você mesmo quem você é. A glória de Deus revela para nós quem nós somos. Você era exatamente isso. Só que quando eu estou exposto a esse ambiente da glória de Deus, os meus olhos são abertos e eu vejo realmente quem eu sou. Deus já sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Mas quando nós estamos nesse lugar, diante da presença de Deus, Ele mostra para mim mesmo, para você mesmo, quem você é. E, querido, eu falo isso com muita propriedade, por quê?
Eu tenho 36 anos de idade, eu tenho 36 anos de crente. Eu tenho 36 de idade e tenho 36 de crente. Eu nasci nesse ambiente. Eu fui apresentado ao 7º dia. Quando eu tinha 7 dias de idade, eu fui apresentado, como o pastor Wander faz aqui com as crianças, eu sou um desses. Eu fui do Kids. Eu estive no Kids. Eu estive nos adolescentes, e então eu conheço esse ambiente de igreja, eu conheço esse ambiente litúrgico, eu fui criado nele. Eu não tenho uma outra versão, eu sou isso aqui. Quando o pastor Wander falou que era piolho de danceteria, Wagner, eu sempre fui piolho de igreja, eu não conheço outra coisa, eu sempre estive dentro de uma igreja. Eu não sei o que é vida lá fora, eu sou um ex-nada. Eu sou ex-nada, eu nunca fui nada, mas eu vou te dizer o que eu fui ex. Eu sou um ex religioso. Eu sou um ex religioso. A religiosidade, ela estava me governando, ela reinava sobre a minha vida. Tudo que eu fazia, e todo mundo olhava e dizia assim, ele é o menino bom, ele é o menino bom. As mães das jovens diziam, esse é para casamento. Falava sempre, porque eu sempre fui exemplar, eu nunca tive muitos desvios de caráter. Meu pai ensinou a fazer o que é certo. E eu sempre busquei fazer o que era certo. Mas isso não muda a vida de ninguém. Deus não chamou ninguém para ser um religioso. Deus não te chamou para ser membro de uma igreja, membro da Igreja Viva Center. Não. Deus não te chamou para ser membro de uma célula, para ser um discípulo. Não. Deus não te chamou para estar em um ministério e exercer um serviço. Não. Deus te chamou para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Querido, então, eu sempre vivi nesse ambiente de igreja. Sempre estive inserido, isso não é novidade para mim. Mas Deus me conhecia. E há uns 7 anos atrás, eu estive com o pastor Wander. Ele me chamou para ir um monte orar. E eu não gostava muito de orar, porque eu gosto do culto. Eu gostava do culto. Oração, esse negócio de buscar, de pagar preço, não era muito minha praia. O negócio era, a vibe era o culto. Mas aí um dia eu aceitei o convite dele e fui. E quando a gente estava lá, naquele monte orando, e eu lá religioso, mas eu sabia tocar violão, então toma violão, então não quero orar, mas eu toco. eu vou fazer aqui. E estou lá adorando. De repente, eu senti que algo me tomou. Eu senti que uma presença veio, e era como se aqueles braços viessem por cima de mim e me abraçassem. De repente eu percebi que, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Quando eu percebi, eu já tinha largado o violão, eu já estava com a cara no pó. Eu já estava com a cara no pó, chorando e falando em línguas e glorificando a Deus. Eu tive uma experiência íntima e profunda com Deus aquele dia. Aí eu deixei de ser um crente religioso e passei a andar na presença de Deus. Eu tirei do trono da minha vida a religiosidade e coloquei a glória de Deus. Ela é quem reina, ela é quem governa, ela é quem diz para onde eu vou, o que eu preciso fazer. Ela é como um GPS. Às vezes eu estou andando e o Espírito Santo fala, vira aqui, eu viro. Aí eu chego e falo, abençoa a vida, lança uma oferta na vida daquele homem, eu lanço uma oferta. Então eu vivo assim. Eu vivo discernindo a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, e eu procuro obedecer. Porque Ele é o Rei. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e no trono da minha vida, no trono da minha casa, Ele está sentado, Ele está reinando, e eu não aceito nenhum outro governo da terra, eu não aceito nenhum governo humano, somente Ele irá reinar. Porque, querido, depois dessa experiência que eu tive de experimentar a glória de Deus, o pastor Wander me acompanhou nesse tempo, foi dias de muita crise. Eu chorava o tempo todo, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia muito nem namorar em casa. Eu começava a chorar, minha esposa começava a orar por mim, eu falava, meu Deus, cuida de mim. E aquela glória de Deus, aquele ambiente.
Eu lembro que nesse tempo, meu ex-patrão me chamou na sala dele. Falou, olha, eu preciso conversar contigo, porque tem até cliente reclamando. Eu trabalhava de vendedor na papelaria, ele dizia, tem até cliente que está reclamando que você está chorando. Você está precisando de alguma coisa? Lembra da necessidade? Ele achou que era, ele achou que eu queria alguma coisa. Está precisando de alguma coisa? Está passando fome em casa? A conta está cortada, você está no escuro. Tem conta, você lembra disso mesmo? Está pago a conta de energia lá? Eu falei, não está pago. E eu lembro que aquele dia eu falei para ele, você não está entendendo. Eu nunca estive tão bem toda a minha vida. Eu nunca estive tão bem como eu estou agora. Aí ele falou, o que foi? Eu experimentei algo que transformou a minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Se quiser mandar embora, pode mandar embora. Não tem problema, eu vou embora dando glória a Deus. Mas eu descobri algo que é mais importante do que tudo. É mais importante do que a minha necessidade. É mais importante do que o que eu quero, do que o que eu sonho. É mais importante do que tudo. E isso eu não vou perder. Pode fazer o que você quiser. Ele falou, vou te dar um dia de folga. Eu falei, não, eu vou embora, vou orar em línguas. E quando eu voltei pior, porque eu fiquei orando em língua em casa. Eu voltei pior para trabalhar, porque enquanto eu estava trabalhando, o Espírito Santo queimava no meu coração, mas quando eu li esse texto eu lembrei, o que me fazia chorar tanto. Não é porque eu estava me sentindo cara, ou me sentindo cheio da glória de Deus. Eu me senti o homem mais impuro da face da terra. Eu me senti o homem mais imundo da face da terra. E quando eu leio esse texto, eu vejo o profeta Isaías dizendo isso, eu entendo. Quando você está perto de Deus, você não sai com aquele sentimento que eu sou o cara e agora... Não. Preciso ser transformado por essa presença. Eu preciso ser transformado por essa glória de Deus. O meu choro era esse, Deus, tem misericórdia de mim. Eu estava trabalhando, atendendo os clientes, tem misericórdia de mim, senão eu morro. Tem misericórdia de mim, senão eu vou perecer, eu vou morrer aqui. Era um sentimento, um desespero dentro de mim. Eu preciso ficar, tem misericórdia de mim. Me sustenta em vida, Pai, por favor. Esse era o meu choro. Eu falava, Deus, me purifica. Porque ele tirou as escamas dos meus olhos e eu pude ver o quão impuro eu era. Eu pude ver o quão imerecedor dele eu era. Eu falava, Senhor, que eu não perca a Tua presença. Não deixe que nenhum dia da minha vida eu perca a Tua presença. Pode tirar tudo de mim. Não tire de mim a Tua presença. Eu preciso dela. Querido, e até hoje... esse clamor grita dentro de mim pela presença de Deus. E às vezes quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu sou tomado por esse clamor, esse desejo de estar com Deus, esse desejo de estar na presença dEle. Quantas vezes o pastor Wander recebeu ligação minha, eu estava em crise, eu não sei o que eu faço, eu saio na rua, estou chorando, eu vou no mercado, estou passando vergonha. E ele falava, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo, ele está transformando a tua vida. A presença de Deus é que transforma o homem. Não é aquilo que ele aprende, não é aquilo que ele sabe. É de quanto ele desfruta da glória de Deus. Quanto mais ele desfruta da presença, mais ele é transformado. E até hoje o meu clamor pela presença de Deus é esse, Pai. Me transforma, me torna alguém diferente. Eu fico desconfiado, querido, quando eu vejo alguém que se diz santo demais. Eu fico com medo. Já falei, pastor, eu tenho medo de quem é santo demais. Eu tenho medo. Tem gente que você vai conversar com ele, você fica com vergonha, porque o cara é muito santo. É muito santo. Só fala de coisas espirituais, de coisas da palavra, aquele negócio, aquela liturgia. Eu fico com medo. Eu fico com o pé atrás. Porque, querido, eu não sou santo porque eu pratico coisas boas. Eu não sou santo porque eu faço tudo que é certo. Tem gente aí fora que é ímpio e só faz o que é certo. Eu não sou santo por causa disso. O que me torna santo é o quanto eu sou quebrantado e contrito pela presença de Deus. Porque eu sei, eu não sou santo, mas aquele que habita em mim, Ele é santo, e Ele me santifica. Então, quanto mais exposto a essa glória, mais santo me torno.
aqueles que são santos de verdade, aqueles que estão nesse ambiente da glória de Deus, eles não ficam apontando o erro. Quem está errado é o pastor, quem está errado é o ministério de louvor, fizeram errado comigo, foram injustos comigo, aquela igreja não presta, aquele lugar não presta, querido. Quem está assim não está na presença. Quem está assim não está diante da glória, porque Isaías, quando chegou diante da glória de Deus, a única coisa que ele sabia falar: ai de mim, Senhor Deus, ai de mim que sou um homem puro. Quem está diante da glória de Deus não tem tempo a perder acusando pessoas. Quem está diante da glória de Deus não tem tempo a perder procurando o que está errado na igreja, o que está errado nas pessoas. Querido, quando eu tive essa experiência com Deus, uma das características que eu vi que mudou na minha vida, eu comecei a achar pouca coisa errada. Eu era especialista em encontrar coisa errada na igreja. Eu era especialista em encontrar erro na vida dos outros. Mas depois que eu fui marcado pela glória de Deus, eu comecei a ver todo mundo bonzinho e eu pior. Eu olhava assim: Deus tem misericórdia de mim. Nossa, mas fulano, nossa, como Deus usa fulano. Olha como Deus flui através da vida daquela pessoa. Aí às vezes quando eu começo a enxergar erro na vida dos outros, eu já sei, eu preciso correr para mais perto de Deus. Significa que eu estou muito distante da glória de Deus. Eu vou correr para esse lugar de novo, um lugar onde eu estou dizendo: ai de mim, Senhor. Ai de mim, não é ai daquele, ai de mim. Porque eu vi a tua glória, e eu quero ser transformado. Querido, escuta isso, a área que você reconhece é a área que Deus vai transformar. Vou repetir, a área que você reconhece que precisa, que está doente, que precisa de cura, que precisa ser liberto, essa é a área que Deus vai entrar para transformar. Então eu te dou uma dica: reconheça logo tudo. Reconheça que você não é nada, que você não pode nada e que você não é bom em nada. Assim você permite Ele entrar em todas as áreas da tua vida e transformar por inteiro. Olha aqui o que diz Isaías. Logo, verso 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Quando Isaías diz: o meu problema são os lábios, o meu problema é aquilo que eu estou dizendo, então o serafim retirou brasas do altar e colocou sobre os lábios de Isaías. Como o pastor ministrou no devocional, qual a área da tua vida que Deus precisa tocar hoje? Qual é a área da tua vida que Deus precisa colocar brasas vivas do altar para que seja transformado? Você precisa transformação em quê? Você precisa ser curado em que área? De que você precisa? Reconheça hoje, porque se você reconhecer, você está dizendo: pode vir, Deus, pode entrar, pode colocar brasas vivas, pode queimar, pode retirar tudo que não presta, pode retirar aquilo que me afasta de Ti, pode transformar a minha vida. Aonde eu reconheço é onde Ele trabalha. Quem está entendendo essa palavra, eu tenho certeza que Deus está falando contigo aqui essa noite. Ele está falando conosco. Ele está aqui nesse lugar. Ele é quem ministra sobre as nossas vidas. Um encontro com Deus, um encontro real e profundo com Ele. Tem muita gente tentando trabalhar para Deus, tentando exercer ministério. Deus não está buscando empregados, Deus não quer ninguém para trabalhar para Ele. Deus está buscando os filhos. Deus está chamando os filhos. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus está te chamando para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Porque esse encontro com Deus, essa exposição diante da glória de Deus, é que vai liberar sobre a tua vida o teu propósito e o teu chamado. Depois que Isaías experimenta a purificação dos lábios, diz o texto que ele ouve a voz de Deus dizendo:
a quem enviaremos? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E a resposta dele foi: Senhor, eis-me aqui. Para onde? Não sei. Com que recurso? Não sei. Porque se Deus me chamou, Ele paga a conta. Se Deus convidou, Ele vai suprir tudo. Está tudo nas mãos dEle, eu só preciso dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantas vezes você se perguntou na tua vida: por que eu existo? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Eu nasci para quê? Eu nasci para fazer o quê? Deus me chamou para quê? Querido, quando você está nesse lugar em Deus, Ele revela para você o teu propósito de vida. Quando você está nesse lugar, você ouve a voz dEle te falando. Você ouve a voz dEle te chamando. E a única coisa que Ele espera de mim, de você, é um eis-me aqui. Eis-me aqui para o que o Senhor quiser. Não é eis-me aqui para viver aquilo que eu estou sonhando, não. Eis-me aqui para viver aquilo que o Senhor sonha, aquilo que o Senhor espera de mim. Eu não sei o que é, mas o teu propósito. Nenhum homem, nenhuma mulher é completamente... nenhum homem, nenhuma mulher, ele é completamente completo, cheio, satisfeito, se ele não viver o propósito para que ele foi chamado. Querido, se Deus está transformando a tua vida, Ele está transformando com um propósito. Se você está sendo transformado, não é para ser um crente bonitinho, domingo à noite, dando glória a Deus no culto. Não. Deus está te chamando para uma grande obra. Existe um eis-me aqui que você precisa dizer. Esse propósito precisa estar queimando. Quando eu estou diante da glória de Deus, eu entendo. Quando eu tenho um encontro íntimo e pessoal com Deus, não tem como eu sair desse lugar entendendo que agora eu vou viver a minha vida normal, agora eu vou trabalhar e cuidar dos meus filhos. Não, existe um propósito maior do que isso. Ele tem esse propósito para mim. Então Deus, revela-me qual é o teu propósito. O Senhor me chamou para quê? Eu quero cumprir o teu chamado. Eu quero viver para o Senhor. Você sabe para que Deus te chamou? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Eu sei de uma coisa: existe um propósito, e esse propósito é grandioso. Talvez você não entenda hoje as coisas que você está passando, porque você está sendo transformado, mas você está sendo transformado para cumprir algo em Deus. Aleluia. Deus te chamou para um propósito, e esse propósito precisa governar a tua vida. Esse propósito precisa estar latente dentro do teu ser, gritando o tempo todo. Querido, hoje eu tenho essa sensação de viver o propósito. Todos aqueles anos vivendo dentro da igreja, eu me perguntava: o Senhor me chamou para quê, Deus? Na minha adolescência, na minha juventude, o Senhor me chamou para quê? Eu me sentia inútil, eu me sentia vazio. Eu estava dentro da igreja, mas eu me sentia que... Eu ficava me perguntando: o Senhor me chamou para quê? Mas o dia que Deus me marcou com essa glória, com essa presença, logo em seguida também Ele revelou o propósito. Eu estou vivendo hoje o propósito que Deus tem para a minha vida. Sabe qual é o propósito que Deus me chamou? E eu ouvi a voz dele dizendo. Já contei para o pessoal do louvor. Quando nós estávamos lá em Belo Horizonte, na conferência. Eu estava do lado do pastor Wander e eu orando e buscando a Deus ali naquele lugar. Eu vendo aquela multidão de gente adorando. Eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Falei: o Senhor me chamou para quê? O Senhor me chamou para o que eu estou fazendo mesmo? E eu ouvi a voz do Espírito me dizendo: eu te chamei para sustentar a arca sobre os ombros. Eu te chamei para servir este homem. O meu propósito de vida é servir esse homem chamado pastor Wander. Esse é o meu propósito de vida, é servir esse homem. É fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre falo pastor Wander: nós podemos estar só nós dois, mestre, mas eu vou estar lá.
Pode vir, pode passar pessoas, pode ir. Eu vou estar, porque esse é o meu propósito. Deus me chamou para isso. Eu estou no centro da vontade de Deus. Talvez alguém pode dizer, mas é isso aí, você não sonha com coisa grande. Eu já vivo coisa grande. Eu já vivo coisas extraordinárias. Eu não quero viver nada novo. Talvez alguém pode dizer assim, mas isso é pensar pequeno. Você que pensa. Porque eu posso ganhar o mundo inteiro, mas se eu não cumprir o propósito para que eu fui chamado, eu não sou realizado em Deus. Talvez você está pensando que Deus te chamou para coisas grandes, coisas extraordinárias, pode ser que seja. Mas talvez o seu propósito seja fazer algo pequeno. Mas quem cumpre o propósito nunca é menor. Porque quando nós chegarmos lá no céu aquele dia, nós vamos apresentar diante do Senhor aquilo que Ele nos chamou para fazer. Os irmãos que estão lá na porta, às vezes são maiores do que você que está aí sentado. Às vezes o irmão que está servindo lá na porta, ou que está trabalhando na construção, que está fazendo qualquer coisa e ninguém está vendo, está cumprindo um propósito maior do que aquele grande evangelista que está aí mundo afora que você vê. Porque o importante não é o tamanho do propósito, é se você vai cumprir ele. Eu sinto um chamado de Deus essa noite. Eu sinto a voz de Deus nos chamando essa noite, trazendo sobre nós um alinhamento espiritual, talvez esses dias, ou você que está em casa, está acompanhando aí, ou que vai acompanhar nos próximos dias. Talvez você está pensando até em desistir da fé, em parar tudo, em largar tudo, porque as circunstâncias, porque as minhas necessidades, porque aquilo que eu estou vivendo está me sufocando, está me sucumbindo. Deus não te chamou para viver isso, Ele te chamou para viver algo maior. Talvez você está vivendo esses dias debaixo de acusação do pecado, a culpa por ter errado, por ter falhado, e hoje você diz assim, não, eu já perdi, Deus já passou de mim, Deus vai levantar outro. Não. Deus vai levantar você, Ele vai curar você, Ele vai transformar você, e Ele vai preparar você para essa grande obra. Deus não deixa ninguém para trás, Ele não esquece nenhum dos seus. Querido, o propósito que Deus tem na tua vida, ninguém na face da terra pode fazer. É como a sua impressão digital, é o seu propósito, é aquilo que Deus preparou para você. Mas você decide viver ou não, mas se você não viver, ninguém vai fazer. Deus pode fazer a mesma coisa usando outra pessoa, até melhor do que você, é claro. Mas não vai ser o seu. Não vai ser da forma que Ele planejou para fazer. Nós somos únicos. Você é único no corpo de Cristo. Eu sou único no corpo de Cristo. Eu sempre falo aqui para os meninos do louvor. Nós precisamos ter esse entendimento que nós somos corpo. Não sou eu, não é a Alessandra, não é o Alessandro, não é o Ramon. Nós somos um. Se um perder, todo mundo perdeu. Se um ficar, todo mundo fica. Nós somos um. Aquilo que eu não tenho, você tem. Aquilo que você não tem, eu tenho. Nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos chamados para cumprir esse propósito no reino de Deus, no corpo de Cristo. Ele me chamou, assim como chamou o profeta Isaías, e ele diz, eis-me aqui. Essa noite eu também digo, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Eu espero, eu fico aqui, eu não me movo, eu não saio desse lugar, mas eu não vou viver os meus planos, os meus projetos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Não perca o teu chamado, não perca o propósito que Deus tem para a tua vida. Se você está ouvindo as minhas palavras essa noite, eu te peço, por favor, não abra mão disso, não abra mão de estar nesse lugar. Querido,
O nosso habitat é a glória de Deus. O nosso habitat é a presença de Deus. Eu não nasci para viver em outro lugar. Você não serve para viver em outro lugar. Você pensa que serve. Você não serve. Você pode até pensar que você vai ser feliz com aquela faculdade, ou com aquele emprego, ou com aquela empresa que você sonha em abrir. Você não será. Você pode até pensar que conquistando aquilo que você sempre espera, você vai ser completamente satisfeito e cheio. Não será. Porque a única coisa que completa, que sacia o homem e que nos deixa plenamente realizado é a presença de Deus. Existe no teu espírito, existe no teu coração um espaço do tamanho de Deus. Ninguém completa. Ninguém pode suprir a falta dele. É o teu espírito, existe dentro de nós um espírito que clama pela presença de Deus. É o espírito que Deus soprou nas nossas narinas. Esse espírito está dentro de nós e ele clama o tempo todo: Abba, Pai. Eu posso até tentar sufocar esse espírito, trazendo um monte de coisas, vivendo a minha própria vida, as minhas escolhas, mas eu não posso negar, ele vai sempre gritar dentro de mim, clamando: Abba, Pai. Abba, Pai, eu preciso da tua presença. Abba, Pai, você é uma parte de Deus. Tem uma parte de Deus em você. Você é parte dele. Meu Deus, isso é profundo. Nós somos parte dele. Você não é pouca coisa. Você é parte de Deus. Você não é escravo do pecado. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é santo. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, mas e o pecado? Ah, mas e as minhas falhas? Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele morreu. Deus já sabia que você não ia conseguir, já sabia. Deus já sabia que a gente ia fracassar no meio do caminho. Ah, Ele sabe, Ele sempre sabe. Ninguém consegue experimentar santidades com as próprias obras. Quando você entende isso, quando você está diante da presença dEle, que você olha, você não consegue ver nada bom. Nenhum de nós não somos. Lembra que a pastora Fabiana pregou: nós não somos bons. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Você não é bom. Você não é bom. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe algo muito bom que está aí dentro de você agora. Existe algo muito poderoso que está dentro de você agora. Tudo que nós precisamos é ter o nosso coração arrependido, quebrantado e contrito diante dEle. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Quer atrair a glória de Deus para a tua vida, para a tua casa? Eu tenho uma receita bem simples. Seja quebrantado e contrito. Ele não vai sair de perto de você. Se você tiver o seu coração disposto a ser arrependido todos os dias, Ele não vai te deixar jamais. Davi foi o homem segundo o coração de Deus e cometeu pecados que talvez nem você tenha cometido. Mas ele não foi definido pelo erro, pelo pecado que ele cometeu, mas pela capacidade de se humilhar e pedir perdão. Eu sinto uma graça de Deus fluindo nessa noite. Eu sinto uma graça do Espírito Santo fluindo essa noite. Se você estiver se sentindo indigno essa noite, significa que você está bem pertinho dele.
Se você estiver se sentindo um pecador, significa que você está bem pertinho da glória de Deus. Se você estiver se sentindo indigno de estar aqui, significa que Ele está aí bem pertinho de você. Mas se você acha que você é o cara, que você é a tal, que você, eu acho bom você trilhar esse caminho. Eu vejo o Espírito Santo abraçando pessoas essa noite aqui. Eu vejo o Espírito Santo abrindo a visão de pessoas aqui essa noite. Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai revelar a você mesmo quem você é. Talvez você teve até hoje uma visão deturpada de quem você é. Essa noite Deus está abrindo os seus olhos e está mostrando para você quem você realmente é. E eu digo para você quem você é. É um filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Ore cantar abaixure, o pecado não te define. Ore andar, os seus erros não te definem. O que te define é a presença de Deus. O que te define é a glória de Deus. Ora bababaxiri andar abaixure, andar abaixure. Se coloca de pé no teu lugar e andar abaixure, andar abaixure. É uma noite de encontro com Deus. Oh, estenda suas mãos para frente e começa a orar e a buscar a glória de Deus. Oh, eu não tenho nada em mim para te oferecer. Eu não tenho nada em minhas mãos para te oferecer, mas eu tenho um recado. Eu tenho um recado. Você está diante da glória de Deus. Você está diante da presença de Deus. Você está diante daquele que pode virar uma chave e transformar a tua vida por completo essa noite. Oh, talvez você não tenha nem forças para orar. Então chore na presença dele. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa, chame a atenção dele, sinaliza para ele que você quer viver algo novo. Dê um sinal que você quer experimentar algo novo. Oh, deixa o Espírito Santo fluir. O próprio Espírito ministra. É encontro com Deus. Você está em um encontro com Deus. Oh, é um encontro com a glória de Deus. Oh! Encontro com a glória, encontro com a presença. Oh! Continue clamando por Ele. Continue clamando por Ele. Um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Continue clamando pela presença. Clame por ele, filho. Clame por ele, filha. O Espírito Santo me mostrava hoje à tarde. O Espírito Santo me mostrava hoje à tarde um altar que estava cheio de brasas vivas. Oh! E eu via um anjo que retirava
as brasas do altar. Eu via os anjos do Senhor que retiravam as brasas vivas do altar. E eles voavam sobre esse lugar e colocavam brasas vivas na vida de homens e mulheres que estavam clamando por uma transformação, que estavam clamando por algo novo. Então, se é você e você está aqui essa noite, fogo! 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 Brasa vivas do altar! Brasa vivas do altar! Brasas! 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 Fogo de Deus! Brasas vivas! Brasas vivas! Ele está te santificando! Oh, Ele está purificando o teu pecado! Ele está estabelecendo um chamado espiritual! Ei, filho, vem para mais fundo! Vem para mais perto! Vem para mais perto! Vem para mais perto! Oh, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, e os seus olhos são como fogo. Em sua boca uma espada, está vestido. Recebe brasa vivas do altar! Brasa vivas do altar! Brasa vivas do altar! Brasa vivas do altar! Toca! Toca! Toca, Espírito de Deus! Toca! 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 Fogo de Deus! Esse é o encontro que transforma a vida. Esse é o encontro que transforma. Pega! Ai! Transforma! Transforma! Transforma vidas aqui, Espírito de Deus! Transforma! Transforma! Fogo! Fogo! Intercessores, podem pôr as mãos, podem orar. Fogo! Encontro com Deus! Encontro com Deus! Encontro com Deus! Encontro com a glória de Deus! Encontro com a glória de Deus! Renovo de Deus! Renovo de Deus! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Brasa vivas no altar que queima! Brasa vivas no altar que queima! Queimado agora! Queima agora! Fogo! 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 Glória de Deus! Fogo! Fogo de Deus! Fogo que purifica, fogo que restaura, fogo que transforma. Fogo de Deus. Sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são, eu contemplo a glória de Deus. Eu contemplo a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele está vindo, Ele está entrando nesse lugar.